O sobrado na Rua das Camélias tinha aquele cheiro agridoce de tempo, madeira úmida e lembranças que nunca foram embora. Depois do enterro silencioso de Dona Yolanda, sem flores, sem lágrimas visíveis, apenas 2 vizinhos e uma funcionária. Do asilo municipal, a casa ficou ali, trancada, como se segurasse a respiração à espera de algo que nunca chegava. Foi só 3 meses depois que Luísa, de 23 anos, neta de um dos irmãos de Yolanda, decidiu abrir a porta. Não por obrigação, mas por um sentimento vago que nem ela sabia nomear direito. Curiosidade, talvez. Ou incômodo. Desde criança ouvira falar daquela tia-avó ranzinza, que ninguém visitava, que escolheu viver sozinha. Uma mulher difícil, diziam. Nunca quis família. Mas a ausência de gente no velório deixou um nó na garganta de Luísa. Uma vergonha que não sabia se era dela ou herdada. Ela subiu as escadas devagar. Cada degrau rangia como se contasse uma história. O corredor do andar de cima estava coberto de fotos antigas em molduras tortas. Casamentos, aniversários de tempos distantes, crianças que ela mal reconhecia. Parou em frente à porta do quarto de Yolanda. Estava trancada, mas a chave, enferrujada, ainda estava pendurada num preguinho ao lado. O cômodo estava escuro e sufocado de silêncio. Cortinas pesadas bloqueavam o sol e o tempo parecia ter parado ali dentro. Sobre a cômoda, um porta-retrato com a foto de 3 crianças, 2 meninos e uma menina sorrindo de uniforme escolar. Atrás da moldura, em caligrafia firme, lia-se: Nossos primeiros uniformes, 1959. Luísa reconheceu, de repente, o mais velho. Era seu avô, Humberto, ainda criança. Ao lado, o caçula que viria a se tornar tio-avô, Gustavo. E a menina? Só poderia ser Dona Yolanda. O coração de Luísa apertou. Pegou a foto com cuidado e começou a vasculhar a cômoda. Na terceira gaveta, encontrou uma caixa de sapato, envolta em fita azul. Dentro, dezenas de cartas, algumas abertas, outras ainda lacradas. A primeira que leu era endereçada a Humberto, datada de 1973. Meu irmão querido, a escola das crianças já está paga, mesmo com os atrasos. O leite subiu de novo, mas consegui costurar umas roupas para a vizinha em troca de mantimentos. Não, se preocupe com dinheiro. O importante é vocês não sentirem falta de nada. Aqui me viro, com carinho, Yolanda. Luísa leu mais 3, 4, 10 cartas. Sempre o mesmo tom. Cuidado, sacrifício, amor e nenhuma resposta. Algumas traziam selos devolvidos, outras pareciam nunca terem sido enviadas. Em todas, um silêncio que machucava. Sentou-se na beirada da cama, como se o peso daquelas palavras fosse real. Ela nunca ouvira falar disso. Nunca ninguém mencionara o quanto Yolanda cuidou dos irmãos, como virou mãe sem ter sido filha por tempo suficiente. Só sabia da mulher velha e amarga do asilo, a quem ninguém telefonava no Natal. Por que ninguém contou isso para mim? Murmurou. Lá fora, a tarde caía com um dourado melancólico, como se o próprio sol chorasse baixinho. Na estante, ao lado da cama, um caderno de capa de couro chamava a atenção. Diário 1984, dizia a inscrição. Luísa o abriu com mãos trêmulas. Hoje viu Gustavo passar na televisão. Entrevistaram ele sobre a nova empresa. Ele não me reconheceu, é claro. Mas como ficaria bonito com aquele terno azul que eu mesma comprei para ele em 1972? Ah, meu irmãozinho! Luísa fechou o diário com força, como quem segura um grito. Naquele momento, algo mudou dentro dela. Uma indignação, uma vontade urgente de costurar os pedaços da história de Yolanda e dar a ela o que nunca teve: presença, escuta, reconhecimento. Ela olhou em volta como quem procura testemunhas do que acabara de descobrir.
Você não vai mais ser esquecida, Dona Yolanda, eu juro. E naquele quarto onde a vida parou, uma neta que mal conhecia a velha tia-avó plantava as sementes de uma revolução silenciosa. Reescrever a memória, um capítulo por vez. No fim daquela tarde, Luísa saiu do sobrado com a caixa de cartas, o diário e a fotografia dos 3 irmãos. O coração batia acelerado, como se tivesse acabado de encontrar um segredo de família enterrado vivo. Ela não sabia ao certo o que faria com tudo aquilo, mas sabia que não podia mais guardar. Silêncio. Voltou para a casa da mãe, onde morava desde que terminou a faculdade. Esperou o jantar acabar, os pratos serem lavados e chamou a mãe para conversar. Sentaram-se na varanda, onde à noite soprava um vento morno. Mãe, posso te perguntar uma coisa? Luísa começou, tentando manter a voz firme. O que você lembra da tia Yolanda? A mãe, Luciana, suspirou. Pouca coisa. Ela era irmã do vô Humberto, né? Mas sempre foi meio distante. Ninguém falava muito dela. Só que era esquisita. Sozinha demais. E você nunca se perguntou por quê? Luciana deu de ombros, desconfortável. Não sei, filha. Coisas antigas. Ela morava longe. Acho que brigou com os irmãos. Teve um tempo que a gente até mandava cartão de Natal. Depois parou. Luísa puxou a caixa para perto e colocou sobre a mesa. Ela criou eles. Cuidou da casa, pagou escola, remédio, comida. Achei cartas. Achei um diário. Luciana ficou em silêncio. Pegou uma das cartas e começou a ler. Aos poucos, sua expressão foi se desfazendo. A cada linha, a imagem construída pela família ia se desfazendo como poeira ao vento. Meu Deus! Sussurrou. Eu não sabia disso. Ninguém nunca comentou. Kiki. Ninguém queria lembrar, Luísa disse. Era mais fácil deixar ela de lado do que encarar a dívida emocional. Foram dormir tarde naquela noite, sem conseguir soltar o peso das palavras lidas. No dia seguinte, Luísa tomou uma decisão. Procuraria cada um dos irmãos sobreviventes de Yolanda, os que ainda estavam vivos, e entregaria uma carta. Mas não uma carta qualquer. Escreveria, com as próprias mãos, a voz de Yolanda. Reescreveria cada linha, com o mesmo tom de afeto que havia nas cartas encontradas. O primeiro da lista era Gustavo, o mais novo. Morava num apartamento de alto, padrão em Moema, casado, 2 filhos, dono de uma rede de clínicas. Luísa ligou para marcar uma visita. Mentiu, dizendo que precisava fazer um trabalho sobre histórias familiares. Ele topou. 10 minutos no máximo, disse ao telefone. Quando Luísa chegou, foi recebida com formalidade. Gustavo já estava velho, mas ainda mantinha uma postura rígida, meio apressada. Pode falar, minha filha. Sobre o que é? Luísa tirou a carta do envelope devagar. Era uma das mais antigas, de 1965. Posso ler um trecho? Ele assentiu com a cabeça, distraído, mexendo no celular. Gustavo, hoje você dormiu pela primeira vez na escola. Chorou, mas não deixou que os outros meninos vissem. É forte como o pai era. Eu fiquei na porta até a diretora me pedir para ir embora. Depois passei no açougue e consegui um pouco de fígado. Sei que você gosta. Quando voltar, vai estar quentinho no prato. Com carinho, Yolanda. A sala ficou silenciosa. Gustavo olhou lentamente para Luísa. Os olhos, antes impacientes, agora buscavam apoio em algum ponto fixo da parede. De onde você tirou isso? Do quarto dela, depois que morreu. Ele se recostou na poltrona como se o ar tivesse sumido. Eu não lembrava disso. Ela cuidou de mim mesmo. Muito. Mas depois sumiu. Parou de escrever. Ela nunca parou, Gustavo. Ela só cansou de não ter resposta. A frase pairou no ar como uma sentença. Luísa deixou a carta sobre a mesa, junto com uma cópia do diário. Antes de sair, virou-se para ele.
Você pode continuar fingindo que nada disso importa, ou pode ajudar a contar quem ela foi de verdade. A escolha é sua. E foi embora, sem esperar resposta. Nos dias seguintes, Luísa escreveu novas versões das cartas, agora adaptadas para Humberto e para Teresa, a irmã do meio, que vivia numa casa simples no interior. Enviou tudo pelos correios, com uma nota em anexo. Vocês devem isso a ela e a si mesmos. Dias depois, Gustavo ligou. A voz estava trêmula. Luísa, eu li tudo. Você tem razão. A gente falhou com ela. Eu falhei. O que você quer que eu faça? Ela respirou fundo. Contar a história dela, em voz alta, para quem nunca quis ouvir. 2 semanas depois, no salão de festas do sobrado de Luísa, uma mesa longa foi montada com mais lugares do que o habitual. A jovem insistira. Queria reunir todos os descendentes vivos dos irmãos de Dona Yolanda. Não seria um velório tardio, seria um reparo, um reconhecimento. Convencer Humberto a sair de casa foi o mais difícil. Aos 82 anos, estava fragilizado, teimoso e com a memória às vezes confusa. Ainda assim, Luísa foi até ele pessoalmente. Vô, a senhora Yolanda morreu sem ninguém ao lado, mas não precisa ser esquecida. O senhor lembra dela? Ele fechou os olhos. Uma lágrima, lenta e solitária, escorreu. Lembro dela com o avental todo sujo de sabão, cantando baixinho na cozinha. Eu voltava da escola e ela estava sempre lá, sempre. Luísa apertou a mão dele. Então, vem contar isso. Na manhã do encontro, Luísa espalhou sobre a mesa cópias das cartas e trechos do diário. Em porta-retratos, colocou fotos que recuperou do quarto de Yolanda. Algumas amareladas, outras manchadas pelo tempo. No centro da mesa, um prato vazio, com um nome escrito em cartão: Yolanda. Ela nunca teve um lugar à mesa quando adulta, explicou Luísa aos que chegaram. Hoje ela tem. Chegaram aos poucos, primos, sobrinhos, netos, uns por curiosidade, outros constrangidos. Teresa veio de ônibus, trazendo um bolo de fubá que Yolanda costumava fazer. Mal entrou, os olhos marejaram. Eu nunca fui justa com ela, disse, apertando a mão de Luísa. Achava que ela queria controlar tudo, que era mandona. Mas hoje entendo, ela era só uma menina tentando manter a família de pé. Gustavo veio com os filhos. Falou pouco, mas chorou muito. O clima oscilava entre a vergonha e o alívio. Humberto, sentado de canto, parecia distante. Até que, sem que ninguém esperasse, pediu a palavra. Levantou-se devagar e apoiou-se na bengala. Eu tinha 9 anos quando ela me ensinou a fazer a primeira conta de dividir. Nosso pai tinha morrido e eu não entendia por que o mundo seguia sem ele. Mas ela me deu papel, lápis e disse: enquanto tiver algo para aprender, a dor vira. Outra coisa. Ela virou minha mãe. Nossa mãe. E a gente... A voz falhou. A gente esqueceu dela. Como é que se esquece quem te deu tudo? Todos ficaram em silêncio. Luísa se aproximou do avô e o abraçou. Não havia discurso que compensasse, mas havia algo que nascia ali. A verdade. A coragem de olhar para trás e pedir perdão sem palavras enfeitadas. Mais tarde, enquanto o almoço era servido, Luísa entregou a cada pessoa uma cópia das cartas, de Yolanda, e um envelope com o título O que você nunca disse para ela. Pediu que todos escrevessem uma carta de volta. Sem pressa. Sem censura. É simbólico, explicou. Mas talvez a gente precise escrever para ela o que não soube dizer em vida. Alguns riram, outros se emocionaram. Mas todos aceitaram. Ao fim da tarde, enquanto recolhia os papéis deixados no centro da mesa, Luísa encontrou bilhetes sinceros, rasgados, cheios de erros de ortografia e lágrimas borradas, mas verdadeiros. Um deles, sem nome, dizia:
Se você pudesse me ver agora, saberia que nunca deixei de te amar. Só não sabia como voltar. Naquela noite, deitada em sua cama, Luísa escreveu a própria carta. Tia Yolanda, hoje ouvi sua voz em todas as cartas que li. E decidi que você não vai mais ser só um nome em árvore genealógica. Sua história vai ser contada, em cada reunião, em cada conversa. Você merece mais do que silêncio. Com amor, Luísa. Ela adormeceu com a certeza de que, ainda que tarde, Dona Yolanda estava, enfim, voltando para casa. O que começou com cartas esquecidas virou um propósito. Nos dias seguintes ao encontro da família, Luísa mergulhou em arquivos, fotos antigas, entrevistas com vizinhos do passado, até mesmo registros da escola onde Yolanda estudou. E mais tarde, costurava os uniformes das crianças sem cobrar. Era como montar um quebra-cabeça com peças espalhadas por décadas. Ela não foi só a tia solteirona da família, dizia Luísa à mãe, enquanto digitalizava cada carta com cuidado. Foi professora, costureira, enfermeira improvisada, mãe de 3 meninos órfãos, conselheira e esquecida. Não dá mais. Foi quando decidiu escrever um livro, não um romance, um testemunho, uma biografia com alma. Intitulou O Silêncio de Yolanda, quando ser família não é o bastante. Cada capítulo era introduzido por um trecho do diário ou uma carta. Depois vinha a contextualização. O que acontecia na época, como ela sustentava a casa, os medos, silenciosos, as privações que ninguém quis ver. Gustavo ajudou a financiar a publicação, não sem vergonha, mas com uma vontade genuína de reparar. Eu não quero aparecer nesse livro como vilão, disse ao entregar o cheque. Mas também não quero fugir da verdade. Luísa sorriu. A verdade, tio, é que a culpa existe. Mas o reconhecimento também. E os dois precisam andar juntos. Enquanto isso, Humberto foi internado após uma queda. Luísa passou a visitá-lo 2 vezes por semana. Levava fotos, lia trechos do que escrevia, mostrava cartas. Uma tarde, ele a chamou com voz baixa. Luísa, tem uma coisa que nunca te contei, nem para ninguém. Ela se aproximou, sentindo o coração acelerar. Foi Yolanda quem me impediu de ir embora. Quando eu tinha 18 anos, queria fugir, com uma mulher casada. Ela me pegou na rodoviária, me fez prometer que ficaria e estudaria. Foi ela quem pagou meu curso técnico. Se não fosse por ela, eu não teria construído nada. Ele segurou a mão da neta com força surpreendente para a idade. Escreve isso, por favor, que ela não foi amargurada, foi firme e foi esquecida por nós, não por escolha dela. Luísa assentiu, com lágrimas nos olhos. Naquele momento, entendeu que a história de Yolanda não era só sobre abandono. Era sobre resistência, dignidade e o preço de amar demais em silêncio. O lançamento do livro aconteceu na Biblioteca Municipal. A princípio, Luísa não sabia se alguém além da família apareceria. Mas as cartas e trechos que ela postava nas redes sociais começaram a circular. Um jornalista da cidade fez uma matéria com o título Quem cuida de todos também precisa ser cuidado. E então, pessoas que jamais ouviram falar de Yolanda começaram a chegar. Na noite do lançamento, Luísa olhou para a plateia e viu Teresa, agora com o olhar firme. Gustavo, ao lado dos filhos. Luciana, sua mãe, com os olhos cheios de orgulho. E Humberto, sentado numa cadeira de rodas, segurando um exemplar com as mãos trêmulas. Havia também desconhecidos. Idosos sozinhos, netos que trouxeram suas avós, cuidadores, professores aposentados. Todos queriam ouvir a história de uma mulher que foi esquecida, e por isso mesmo precisava ser lembrada. Luísa subiu ao palco e falou com a voz embargada. Este livro não é só sobre Yolanda. É sobre todas as Yolandas que existem. As que abrem mão da própria vida para que outras possam viver.
As que nunca são chamadas para a foto da família. As que cozinham, cuidam, sustentam e são deixadas de lado quando não servem mais. Eu escrevi isso porque ela merece, mas também porque nós precisamos lembrar. Lembrar cura. Uma salva de palmas preencheu o auditório. Algumas pessoas choravam abertamente. Uma senhora no fundo da sala levantou-se. Minha irmã também criou a gente. Nunca teve filhos. Morreu sozinha. Nunca pensei que alguém pudesse contar essa história. Por ela também. Obrigada. Luísa sorriu com gratidão. Naquele instante percebeu. O silêncio de Yolanda já não era mais um fardo. Era agora uma semente. O livro de Luísa correu a cidade como brisa entre janelas abertas. Não vendeu aos montes, não virou best-seller, mas tocou onde mais importava. Nos corações calados, aqueles que tinham uma Yolanda na família e nunca souberam reconhecer. Ou pior, souberam, mas escolheram esquecer. Dias depois do lançamento, Luísa começou a receber cartas. Muita gente preferia escrever do que mandar mensagem. Cartas simples, algumas com caligrafia trêmula, outras datilografadas. Todas traziam histórias parecidas. Tias que foram mães, avós apagadas, mulheres sem filhos que deram a vida por sobrinhos que nunca voltaram. Uma das cartas a fez chorar por horas. Era de uma senhora chamada Dona Ivone, de 89 anos. Li seu livro e vi minha irmã ali. Ela morreu sem que eu pedisse perdão. Faz 60 anos que ela me criou e nunca mais nos falamos. Guardei mágoas pequenas, tolas, e perdi a chance de abraçá-la. Obrigada por me lembrar que o tempo não espera e o amor precisa ser dito em voz alta. Luísa colou aquela carta na parede do seu quarto e ali decidiu o próximo passo. Criaria um projeto social em nome de Dona Yolanda. Chamou de Cartas de Gratidão. Reunia histórias de pessoas que foram cuidadas por mulheres como Yolanda e incentivava a escrita de cartas, como uma forma de reparação, de memória, de legado. Escolas começaram a participar. Professores propunham: escreva uma carta para alguém que você nunca agradeceu. Alguns idosos começaram a ser convidados para ler as cartas recebidas. Lares de acolhimento abriram espaço. A cada visita, Luísa contava da história de Yolanda com um misto de orgulho e tristeza. Ela morreu sem cartas. Hoje, recebe centenas. Mas em meio à movimentação pública, algo mais íntimo começava a mudar. A relação da própria família com sua história. Gustavo começou a visitar Humberto com frequência. Pela primeira vez em 40 anos, os dois tomaram café juntos, falaram sobre a infância, sobre os domingos de pão com leite, sobre a guerra do silêncio que viveram. Sabe o que mais me dói? Disse Humberto com a voz embargada. Eu não fui ao enterro dela. Eu sabia que ela tinha morrido. Mas não fui. Gustavo olhou para o irmão mais velho com olhos marejados. Nem eu, nem ninguém. Ela foi enterrada por estranhos. E então, em um gesto de redenção tardia, decidiram exumar o corpo e levar os restos de Yolanda para o jazigo da família, no interior. Não era obrigação religiosa, era simbólico. Uma forma de dizer: agora você volta para casa. No dia da cerimônia, poucos foram, mas foram de verdade. Luísa levou flores silvestres, as mesmas que Yolanda mencionava no diário, como as que mãe gostava de pôr na janela. Teresa leu um texto breve, segurando a voz entre soluços. Yolanda, nós fomos injustos. A vida te deu a missão mais difícil e a gente não teve a dignidade de reconhecer. Mas hoje, você não volta ao túmulo sozinha. Volta com memória, com amor e com voz. Luísa colocou, junto à lápide, uma pequena caixa de ferro. Dentro, cópias das cartas, trechos do diário e a foto dos 3 irmãos de uniforme escolar. Era um relicário do que restou e do que, enfim, foi honrado.
Depois da cerimônia, voltaram para a casa de Teresa, onde comeram bolo, tomaram café, riram das histórias antigas. Pela primeira vez em décadas, os irmãos que ela criou se sentaram à mesma mesa, e em cada silêncio havia menos culpa e mais gratidão. À noite, Luísa escreveu no diário que agora era seu. Hoje, Yolanda, seu nome virou chão, e também ponte. Seu silêncio virou fala. Sua dor virou semente. Você criou irmãos, e agora cria gerações. 1 ano depois da descoberta do quarto de Yolanda, a Rua das Camélias já não era mais a mesma. A fachada do sobrado onde ela viveu sozinha por tanto tempo foi restaurada. A madeira foi tratada, o portão pintado de azul claro, as janelas ganharam vasos com flores de verdade, camélias brancas, como as que enfeitavam os cabelos de sua mãe, segundo o diário. Agora, ali funcionava o Instituto Yolanda de Memória Afetiva, fundado por Luísa. Um espaço de acolhimento para mulheres idosas, em situação de abandono, e também um centro cultural com exposições sobre cuidadoras invisíveis da história. Era uma casa de vozes antes caladas. Na entrada, uma placa discreta dizia: "Neste lar viveu Yolanda, mulher que amou mais do que recebeu, e que agora ensina que o amor, mesmo esquecido, ainda pode florescer." Luísa passou a viver em um pequeno quarto nos fundos da casa. Não por falta de opções, mas por escolha. Ali, sentia-se perto dela, do que foi e do que poderia ter sido. Às vezes, parece que escuto ela subindo as escadas, confessou a mãe, certa noite. Não com os pés, com a presença. Sabe? Luciana assentiu. Ela agora era voluntária no instituto, ajudando nas oficinas de escrita e nas rodas de conversa. E estava mudada. Mais suave, mais atenta. Certa manhã, deixou sobre a mesa da filha uma carta endereçada à tia Yolanda. Demorei para entender que o silêncio também pode ser culpa. Perdão por ter aceitado o que diziam sobre você sem perguntar se era verdade. Na sala principal do instituto, uma estante guardava os pertences de Yolanda. A caixa de cartas originais, o diário, o porta-retrato com os irmãos e um lenço branco bordado com suas iniciais. Crianças visitavam o local com escolas, jovens escreviam cartas, idosos doavam suas histórias. Era como se, aos poucos, o mundo dissesse: "Nós ouvimos você agora." Humberto faleceu meses depois da mudança dos restos mortais de Yolanda. Morreu em paz, segundo Luísa, com a fotografia dos 3 irmãos ao lado da cama. Teresa ainda vivia, mais lúcida do que nunca, e passou a contar histórias de infância em rodas mensais no instituto. Gustavo financiou bolsas de estudo para cuidadoras e passou a visitar frequentemente as casas de acolhimento. A história de Yolanda havia se tornado um ponto de inflexão na família. Não como um peso de culpa eterna, mas como uma chance de olhar com mais honestidade para quem construiu os alicerces invisíveis, aquelas que sustentaram o mundo com braços abertos e rostos esquecidos. Na véspera do 2º aniversário de sua morte, Luísa organizou um evento chamado Noite dos Nomes Esquecidos. Cada visitante podia subir ao palco e dizer, em voz alta, o nome de uma mulher da família que foi pilar e não recebeu reconhecimento. Quando chegou sua vez, Luísa respirou fundo e disse, diante de 100 pessoas, Yolanda dos Santos e Silva, minha tia-avó, mãe dos meus avós, coluna da nossa história. Silêncio. Depois, aplausos demorados. Não ensaiados, não protocolares, apenas humanos. Naquela noite, Luísa voltou sozinha ao quarto de Yolanda, onde agora havia uma poltrona de leitura, uma pequena estante e um diário novo. Sentou-se, abriu uma nova página e escreveu: "A história termina aqui, mas você continua, nas cartas.
nos olhos das velhas que voltaram a ser vistas, nos nomes que antes só moravam na saudade, e em mim. Você, tia Yolanda, nunca mais vai morrer sozinha. Ela fechou o caderno, apagou a luz e, antes de sair, olhou para o espelho antigo no canto do quarto. Por um instante, só por um, jurou ver o reflexo de uma mulher de coque preso, avental gasto e olhos fundos, sorrindo, com ternura. E ali, enfim, a história descansou em paz.